Pessoal, bem-vindos ao quarto vídeo, tá? Nesse vídeo, eu vou finalmente, então, estabelecer a tabela de frequência esperada, né? Para poder contrastar com a frequência absoluta observada, tá? E aí, a gente vai, então, poder aplicar o teste quadrado na parte do Excel, na parte da conta dele, de fato, tá bom? Só contextualizando, no vídeo passado, a gente já havia, então, definido, né? Ou melhor, capturado essas frequências lá do enunciado, né? E a gente então calculou a frequência que era a frequência relativa. Ah, faltou aqui uma correçãozinha a fazer, tá? Esse cara aqui é a frequência relativa, não é mais absoluta, óbvio, né? Vamos arrumar aqui então a versão para ficar bonitinho, tá? E agora eu vou usar a frequência relativa então para calibrar uma outra tabela de frequências também absolutas, só que agora é a frequência absoluta esperada, tá? Então para isso, ó, vamos lá, né? 4, tá? Uma quarta planilha. E vou colocar nela o nome de tabela de frequências esperadas. Ok? Ih, não coube. Então, vamos lá. Só frequência esperada. Cálculo, ou melhor, só frequências esperadas. Frequências esperadas, tá? Nessa quarta linha que aparece aqui. Bom? Então é o seguinte, ó. Vamos copiar o cara que aparece aqui. E eu vou duplicar os dados como apareciam aqui pra gente, tá? Então, recapitulando, isso veio da tabela dinâmica, ou de uma tabulação que você fez, ou no nosso caso da questão do enunciado. Bem, é uma análise quali-quali, o que me deu indício de que era uma análise quadrada, tá? Um teste quadrado. Muito bem, a gente do enunciado pegou a hipótese nula, né? Os grupos têm o mesmo comportamento, não importa a faixa etária, eles preferem slogan parecido. E a gente agora, no vídeo anterior, calculou a frequência relativa associada a cada grupo. Se você se perdeu, volta lá no anterior que eu faço passo a passo com vocês, tá? E agora, então, ó, eu vou comparar as duas frequências absolutas. Esta aqui é a frequência absoluta observada, é aquela que você viu, você entrevistou as pessoas e viu acontecer, né? É o que você observou na amostra, tá? E eu vou agora criar uma outra tabela muito parecida com essa, mas essa tabela eu vou chamar de tabela de frequência absoluta prevista ou esperada. Quer dizer, aquilo que deveria acontecer, supondo sempre que a hipótese nula fosse verdadeira. Então vamos devagar, vamos devagar. Ó, deixa eu copiar só a formatação dela, eu vou apagar aqui o miolinho dela para poder fazer as continhas, tá? E agora é o seguinte, veja, isso é o que você observou, né? Lembra que nossa meta desde o começo é checar quais indícios que eu tenho contra ou a favor esta frase do analista que está aqui. Ele havia afirmado que as três faixas etárias preferem os mesmos slogans, né? A preferência não mudava. A gente fez uma análise rápida aqui e meio que desconfiou que, ó, eu acho que você deve estar falando bobagem. Por quê? Deu muita diferença. O ponto agora é avaliar quão significativa é essa diferença, né? Porque lembra, como se trata de uma amostra, isso sempre pode ser algo característico da amostra e não da população. Para falar em população, eu vou introduzir um outro conceito agora chamado probabilidades. Ó, vamos devagar, tá? Então é o seguinte, ó, vamos voltar para cá. Supondo que essa hipótese seja verdadeira, os três grupos etários têm o mesmo comportamento. Qual é a distribuição que eu deveria observar? Então, isso é o que eu observei na amostra. O que era para acontecer? Supondo, desde o começo, que H0 seja verdadeiro. Bom, supondo que os grupos têm o mesmo comportamento, quer dizer, o comportamento é homogêneo, eu vou assumir que eles se comportam segundo esse dado geral. Lembra, isso aqui é a soma das três faixas etárias, certo? Vou assumir que eles se comportam assim. Ou, melhor dizendo, assim. Ou seja, não importa se você entrevista um grupo de jovens, um grupo de adultos ou um grupo de maduros. Nesses três grupos, eu espero encontrar 30% de pessoas que preferem slogan 1, essa quantidade que prefere slogan 2 e essa quantidade que deve optar pelo slogan 3, certo? E aí, então, vou pegar essas proporções e vou projetar nos três grupos que eu entrevistei, já que esse comportamento é o comportamento que eu espero, sempre supondo que a hipótese nula seja verdadeira. Então veja, você entrevistou 32 jovens. Sim, nesses 32 jovens, eu espero que 30% deles se comporte assim, preferem slogan 1. 35% preferem o 2 e a outra quantidade prefere o 3. Você entrevistou 60 adultos. Sim, eu espero que deles
30% prefiro slogan 1, esta quantidade prefiro 2, esta quantidade prefiro 3, e assim por diante. Então o que eu faço? Ó, eu venho aqui agora e simplesmente recalculo o que era para acontecer nesse grupos, supondo este comportamento homogêneo. Esse comportamento previsto pela hipótese nula, que pressupunha que os três grupos eram iguais. Então, ó, vou pegar cada quantidade que está aqui, digamos esse cara que está aqui, e vou multiplicar. Perdão, falei bobagem, desculpe. Vou pegar, né, cada quantidade que está aqui, sim, esse é o tal comportamento homogêneo, e vou multiplicar pelos 32 jovens que você entrevistou. Veja, esse comportamento é o que eu esperava que acontecesse num grupo formado por 32 pessoas. Opa, comi bola, desculpe, mais uma vez, é a fome, desculpe. 30% de 32, é isso? Então, ó, vou colocar aqui, ó, esse é o dado que eu esperava encontrar, tá? Então veja, lá nos grupos que eu entrevistei, eu esperaria encontrar essas quantidades que aparecem aqui, né? Totalizando 32 pessoas jovens que você entrevistou, tá? Ô Ivan, se você está pressupondo que os grupos têm um comportamento homogêneo, esses 32 deveriam se portar assim, assim e assim. Como? 30% aqui, 35% aqui, 35% aqui, tá? A mesma coisa aqui, ó. Eu espero que dos 60 adultos que eu entrevistei, 30% caia no slogan 1, esta quantidade no 2 e esta aqui no 3. Então vamos lá. Igual a 60, né? É o total de pessoas que você entrevistou. Então, daqueles 60, 30% deles optaria pelo slogan 1, tá? A mesma coisa aqui, aqui e aqui. Totalizando as 60 pessoas adultas que você entrevistou, né? É legal perceber que aqui eu estou assumindo que os três grupos têm exatamente as mesmas preferências e o mesmo comportamento. Só o que está mudando são as quantidades de pessoas que você entrevistou. Mas na proporção, todos os grupos, na teoria, exibem o mesmo comportamento, né? E para fechar aqui os maduros, ó, vamos lá de novo, né? Para os maduros, a mesma coisa. Dos 18 que você entrevistou, eu esperaria que 30% deles, dos 18, se comportassem optando pelo slogan 1, 35% pelo slogan 2 e assim por diante, tá? Vamos só alinhar aqui as casinhas para ficar com uma quantidade comparável, né? Ó, agora ficou bem legal, tá? E agora, a gente realmente... Esses caras, na verdade, ó, eu só fui para confirmar que a continha bateu, a gente confirmou que a continha bateu, e agora eu posso eliminar, então, essas abas, porque elas perderam a utilidade para a gente. Gente, isso aqui, ó, é a frequência também absoluta, só que essa aqui é a frequência esperada. É aquela que deveria acontecer, supondo que na população as faixas etárias não diferem quanto ao slogan preferido. Era para rolar isto, isto, isso. Só que rolou isso, isso, isso. O que faremos agora é o seguinte: a estatística aqui quadrado, ela vai testar se essas diferenças entre isto e isso, esse e seu correspondente, esse dado e seu equivalente, esse dado e seu par, esse dado e seu respectivo, esse dado e seu correlato, e assim por diante. Quer dizer, ele vai checar se a diferença entre os pares é grande ou pequena, ou melhor dizendo, se a diferença é suficientemente grande ou se ela é pequena a ponto de cair numa espécie de margem de erro, tá? Então, ó, o nome desse teste do cálculo, né, que faz isso, sim, é um p-valor. No caso, é um p-valor associado a uma estatística do tipo Q quadrado, tá? No Excel, a função que faz isso é o teste QQA, tá? E o que é legal é que todos os testes de hipótese, todos eles, tá? Sejam aqueles que nós vimos no curso, aqueles que não vimos no curso e vocês verão no futuro, no estágio, sei lá, né? Mas, ou aqueles que vocês não vão chegar a ver, mas todos os testes de hipótese, todos eles trabalham com a mesma lógica. Uma hipótese nula, uma hipótese alternativa, uma estatística de teste, que hoje vai ser um Q quadrado, tá? Um cálculo de p-valor e no final uma regra de decisão, ok? Mas vamos devagarzinho, ó. No caso do Q quadrado, o que ele pede? O intervalo real
Real é o que você observou acontecendo. Entrevistei essa amostra que está aqui. Isso é o real. Ponto e vírgula e o intervalo esperado. Veja, todo aquele rocambole, aquela engenharia toda, aquele rolê todo, que a gente fez daqui para cá e daqui para cá, tudo isso é para gerar um intervalo esperado segundo o prescrito pela hipótese nula. Então esse é o intervalo que deveria acontecer, supondo que a hipótese nula seja verdadeira. Supondo que na população, adultos, jovens e maduros têm o mesmo comportamento. Eles preferem os mesmos slogans nas mesmas proporções. Então veja, isso é o que deveria acontecer, supondo a hipótese nula, tá? Gente, e agora, antes de dar o Enter, tá? Com vocês, eu vou comentar o que é o p-valor, né? Certo? Então eu vou deixar esse vídeo por aqui e logo no próximo vídeo eu vou comentar esse resultado com vocês, tá bom? Nos vemos no quinto vídeo.